Está começando mais um Corações e Mentes, programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, onde debatemos temas fundamentais para compreender a saúde mental em todas as fases da vida. E hoje o nosso foco é um assunto sensível, muitas vezes silencioso, mas precisa ser discutido com profundidade: a depressão infantil. E para falar sobre isso, nós vamos receber hoje o nosso colega, Dr. Vitor Mardini, médico psiquiatra especializado na infância e adolescência, com atuação no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e uma ampla trajetória acadêmica e clínica. O Dr. Vitor nos honra muito com a sua presença. Então, nós gostaríamos já de perguntar o que a gente tem lido e constatado, que é o aumento da depressão infantil, o aumento da internação psiquiátrica de crianças. Então, gostaria, Vitor, que tu nos falasse o que está ocorrendo com as nossas crianças. Tá, antes de mais nada, Ricardo, gostaria de agradecer, é um imenso prazer, de estar aqui participando dessa atividade, esse quadro de Corações e Mentes, que é algo bem importante na área da saúde mental, tanto de crianças como adolescentes ou adultos. Então, quero ver se eu posso, de alguma maneira, ajudar a audiência, assim. Indo para a tua pergunta, a grande verdade é que o diagnóstico de depressão em crianças, ele surgiu não mais recentemente, desde os anos 50 do século passado, começou a se ver que as crianças poderiam fazer quadros depressivos. Anteriormente se achava que as crianças, em virtude das questões de desenvolvimento cognitivo, emocional, elas não tinham condições de ter depressão. Isso foi mudando e hoje se sabe bem que elas têm quadros claros de transtornos depressivos, e que sim, a tua pergunta é pertinente, porque tem se visto um aumento da prevalência de depressão, tanto nas crianças quanto nos adolescentes. Uma das ideias é que, sim, hoje se faz mais diagnóstico por se estar mais ciente de que isso pode ocorrer com as crianças e adolescentes, existem estudos para isso. Outras questões têm a ver com, aqui no Brasil, recentemente a pandemia, que foi um período em que trouxe muito estresse, muitas angústias nas crianças e nas suas famílias, e a gente viu uma prevalência aumentada dos casos de depressão, de ansiedade, e também a gente tem visto que as questões tecnológicas, apesar de serem importantes no avanço tecnológico, não tem como a gente voltar atrás nisso, a gente passa o dia também trabalhando, seja no computador, lendo artigos no computador, conversando com as pessoas, fazendo sessões pela telemedicina, mas a gente vê que a interação entre as crianças e seus familiares, entre as pessoas de confiança, tem sido comprometida um pouco em relação a isso. Eu não estou querendo dizer que é com todas as famílias, mas a gente vê, e vocês devem ver, crianças às vezes até em carrinho de bebê com um celular ali já mexendo, crianças de 1, 2 anos, quando isso é contraindicado totalmente pela Sociedade de Pediatria, por exemplo, Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, eu acho que são fatores, a gente está olhando mais o diagnóstico, as crianças estão mais expostas a situações conflitivas familiares, a distanciamentos de uma interação mais afetiva, muitas vezes uma maior exigência social. As mídias também têm a questão de que a grama do vizinho sempre está mais verde, porque só se publica coisas lindas e maravilhosas,
maravilhosas a respeito das pessoas, e as crianças e muitos adultos, né, acabam não se dando conta que são momentos de vida, aspectos, e não necessariamente é o que realmente acontece no dia a dia das pessoas. Pois é, mas o que a gente nota, assim, que a gente sempre preconiza, no nosso tempo, na nossa infância, nós éramos todos felizes, nós brincávamos de carrinho de rolimã, né? Se a gente falar assim, carrinho de rolimã, a maioria não deve nem saber o que quer dizer isso. Eram carrinhos com rolamentos, né? Que eram as rodinhas, que a gente ia para uma ladeira, né? Hoje é quase que impossível tu ir para uma ladeira, né, porque o movimento do trânsito ficou tão intenso, né? E então as crianças brincavam, faziam seus próprios brinquedos, né? Moravam em casas, tinham pátio, quintal, né? Hoje todo mundo mora em apartamento e assim, tinha uma presença, me parece, mais familiar daquela estrutura, daquele núcleo familiar básico, que hoje parece que mudou muito esse núcleo familiar básico aí. Perfeito, Ricardo. Acho que sim. Eu acho que assim, a gente vai lembrando, na infância a gente saía de casa, ia na rua e jogava futebol, andava de bicicleta na rua. Hoje tudo tem um cuidado, uma preocupação com a segurança, com a questão do trânsito, como tu referiu. O que a gente vê é que realmente a impressão é que as pessoas... eu acho que tem várias questões. Uma é que as pessoas de classes mais desfavorecidas têm necessidades de trabalhar mais. As famílias às vezes foram separadas, né? Os pais se afastaram, as mães têm uma necessidade de oferecer um cuidado, mas elas também têm uma necessidade de trabalhar para oferecer as mínimas condições. Os avós também necessitam trabalhar para também ajudar as famílias. Então, as crianças têm ficado, muitas vezes, em cuidados terciarizados, né? Não um melhor cuidado, ou com a tecnologia, às vezes, muitas vezes, sozinhas em casa. E isso, acho que sim, tem gerado um certo isolamento afetivo, né? Um distanciamento, e isso é um dos fatores também primordiais aí no surgimento de quadros depressivos, né? Eu vou te relembrar que tu estava falando antes do início da entrevista, só aquele filme das nadadoras, né? E eu quero te relembrar, pelo jeito, me parece, como todo bom psicanalista, adora cinema, né? Um filme do Marcello Mastroianni, que Estão Todos Bem. Não sei se tu lembra desse filme. Me fala um pouquinho só para eu ter uma ideia. É o seguinte, ele sai atrás dos 5 filhos dele. Né? Então todos diziam, eu sou o presidente de uma empresa, o outro eu sou o diretor, o outro eu sou isso, eu sou aquilo. E ele vai indo e vai vendo que ninguém era nada daquilo, que ninguém estava bem coisa nenhuma, estavam todos muito mal. Né? E, inclusive, um tinha morrido, tinha se suicidado e não contaram para ele. Mas tem uma cena que me marcou muito, que ele vai no apartamento da filha e ela tinha um nenezinho. E aí ele parava na frente da cadeirinha de bebê, e o bebê fazia assim com a mão, como dizendo, sai da minha frente, porque atrás tinha uma televisão. E nessa televisão que me marcou, por isso que eu não esqueci, era um filme com Marcello Mastroianni, um filme italiano, né? Tinha uma novela brasileira com a Maite Proença, então aquilo me marcou muito. Então a criança ficava sozinha em casa,
naquela época não era esses laptop que agora eles dão para as crianças pequenas. Era uma criança pequena que ficava na frente da televisão. Então, ela passava ali a tarde inteira enquanto a mãe não chegava na cadeirinha. Quer dizer, assim, num certo, vamos dizer, um abandono, né? Esses tempos, um colega que esteve aqui conosco, ele falava assim que o problema todo é a presença, no caso a presença, a falta de presença das figuras parentais, né? Gostaria que tu falasse sobre isso. Ricardo, acho que sim. A gente culpabiliza um pouco a tecnologia, mas é que ela tem entrado de uma maneira muito intensa na vida das crianças, seja através dos jogos de videogame, jogos online, através do próprio celular, de determinadas atividades, né, desenhos, né, canais que as crianças pequenas também participam. O que a gente recomenda muitas vezes é, né, que o adulto possa estar junto com a criança como ele estava junto, brincando de carrinho, brincando de boneca, desenhando, né, jogando com a bola, ensinando a andar de bicicleta, mas que ele possa ver o programa com a criança, não pequena, abaixo de 2 anos, mas de 2 a 5 já se permite 1 hora de uso, mas que ele possa estar vendo junto com a criança, identificando questões, conversando sobre o que está assistindo. Não é banir a tecnologia, mas é poder ajudar os adultos a participarem juntos, porque eles têm que supervisionar as crianças, né? Porque esse período inicial do desenvolvimento, até os 5 anos, é crucial, né? Um desenvolvimento cerebral está em pleno vapor, né? Com podas neuronais, né? Então, a ideia é que as conexões mais positivas ou mais funcionais, elas se desenvolvem em detrimento das outras. E essa interação mãe, bebê, pai, bebê, cuidador, bebê é fundamental. Então, é mais ou menos isso que tu está dizendo que apareceu no filme, é o que a gente vê. Além do que a internet, ela abre uma porta para o mundo. Essa experiência não se tinha antigamente, né? Então, eu posso acessar qualquer coisa pelo celular e em qualquer lugar do mundo, em qualquer tipo de atividade, me exponho a determinadas situações de outros adultos que aproveitam essa situação para daqui a pouco se colocar como crianças e começa um diálogo, né? Bom, a gente vê muitas coisas graves em relação a isso. Então, a ideia é poder construir ao longo da infância um uso mais saudável, com a presença dos pais, né, orientando, ensinando, nomeando questões. Essa é a ideia de poder ajudar. Não é banir, mas ajudar. Só que não é isso que a gente vê. Dificilmente a gente vê esse tipo de comportamento. Aliás, eu trabalho na internação da psiquiatria da infância e adolescência ali no Hospital de Clínicas, e a gente trabalha muito o modelo dos pais, porque o que a gente vê é que às vezes as crianças estão ali, não estão fazendo nada naquele momento, e os pais muitas vezes aprofundados no celular sem poder interagir com seus filhos dentro de um quarto. Então, o modelo do adulto também é fundamental para que a criança possa fazer um uso mais saudável da tecnologia. Que patologias que levam ao maior número de internações no teu serviço? Bom, agora a gente tem muitos quadros de transtornos depressivos, né? Quadros de transtorno do espectro autista, né? Onde aparece muito, né, nos quadros agitação, agressividade, né, intensa, e nos quadros depressivos, quadros de automutilação, de tentativa de suicídio, né, pensamentos suicidas que acabam ocupando a maior parte das nossas internações. Isso, e quando a gente ouve um profissional falando sobre suicídio em criança, é uma coisa que choca, né? As pessoas
fico pensando assim, a criança sempre é para brincar, a criança é feliz, né? O que caracteriza, assim, como é que nos leva a esse diagnóstico, quais seriam os sinais e sintomas que caracteriza a síndrome depressiva infantil? Bom, tu sabe assim, a gente se baseia muito com critérios diagnósticos do CID-10 ou 11 agora e DSM-5-TR, que é o mais atualizado da psiquiatria norte-americana, né? De uma maneira geral, os critérios são baseados em estudos de adultos, né? Existem algumas questões que são colocadas nos textos, né? Mas hoje a gente vê assim que algumas coisas elas variam de acordo com o desenvolvimento da criança, né? Uma criança pequena, às vezes a gente observa mais comportamentos mais regressivos. Se ele atingiu um determinado desenvolvimento, né, por exemplo, ele já tinha uma maior autonomia, ele começa a ficar com medo de se separar da mãe e do pai, é um sintoma. Ou começar a voltar a urinar na cama é outro sintoma. Eles apresentam crises de choro, irritabilidade, às vezes crises de birra, né? E às vezes o diagnóstico é difícil porque às vezes não, mas como assim deprimido? Ele está quebrando as coisas em casa, ele está pulando para tudo que é lado, eu não vejo. Não, são manifestações de um quadro depressivo, né? Então, no adolescente, no adulto, já é um quadro mais, digamos assim, com mais funcionamento mais lento, mais, digamos assim, não tanto hiperativo, mas hipoativo, mais apático predomina. Então, dentro do desenvolvimento vai havendo. A criança não vai dizer estou deprimida, estou triste, ela ainda não tem capacidade para identificar bem essas emoções, mas a gente pode fazer o que a gente chama de alfabetização, né? Quer dizer, poder mostrar aos poucos o que é tristeza, o que é estar chateado, né? E o mais importante é que na fase do desenvolvimento tu também pode ter birra, tu também pode ter hiperatividade em algum momento, tu pode ter os sintomas de tristeza, né? Uma noite não muito bem dormida, uma noite que eu fiquei com medo, fui deitar na cama do pai e da mãe, mas a necessidade de existir uma certa persistência, né? Os manuais sugerem 2 semanas, pode ser 2, 3 semanas, 4 semanas, aí, mas pelo menos 2 semanas, mas é um quadro persistente. Tem sintomas, por exemplo, né, que às vezes o quadro vem não só em crianças, mas os quadros psiquiátricos muitas vezes eles se desenvolvem comórbidos a outros, né? Então eu posso ter uma criança com depressão e também com hiperatividade, mas eu posso ter uma criança que é hiperativa já há mais tempo, mais pronunciada, ela é desatenta na escola, já tem problema há mais tempo. Então, se ela tem esse padrão, eu não vou dizer, talvez, que ela é deprimida. Agora, se eu tenho uma criança que chega no consultório e as queixas são de hiperatividade, está desatenta, impulsiva, ela não para quieta, ela se mete nos assuntos, ela não consegue se organizar, não consegue fazer as tarefas, bom, eu posso pensar numa hiperatividade, mas talvez na história, né, que eu desenvolvo, na anamnese que eu busco, eu vou identificar que, olha, ela não era assim até 3 meses atrás e que parece que depois que o vô morreu ela ficou assim. Então, eu identifico um fator desencadeante, aí eu tenho mais chance, mais facilidade de fazer o diagnóstico de um transtorno depressivo, né? Tem peculiaridades de cada faixa etária ali, mas, de um modo geral, os adolescentes têm um quadro mais parecido com os adultos, mas a gente também lembrar que os adolescentes também têm características depressivas, mas são da fase, né, de todo o processo de construção da adolescência, todos os conflitos. Então, às vezes, eles também ficam, às vezes, mais isolados, brigam com os pais, mas precisa ter uma persistência e um prejuízo, né? As crianças, eu não
eu preciso em psiquiatria sempre ter um prejuízo social, um prejuízo acadêmico. Então, olha, era um menino, uma menina que vinham bem na escola, mas agora começou a patinar, não consegue mais aprender, não faz mais os trabalhos, não está vindo na escola. Opa! Antes ela chega na escola com sono porque passa a noite inteira na internet. É o chamado vamping, que chamam, né? Os vampirinhos, né? Então eles passam a noite inteira entrando em contatos com grupos. E aí é uma coisa também um tanto quanto perigosa, né? Que esses grupos... Tem grupos que estimulam a anorexia, grupos que estimulam o suicídio. Exatamente. Isso é aquilo que eu vinha falando antes. Há uma necessidade de supervisão. Se isso é construído desde pequeno e é conversado por que se faz isso, é explicado, é mostrado, a criança vai aceitando melhor isso. Até depois ela não querer mais, como os adolescentes não querem, mas aí ele construiu um aprendizado. Diferente, tu nunca deu atenção para isso e entra na adolescência e nunca mais, né? É difícil. Mas, Vitor, assim, o que a gente tem que alertar para os professores, né? Que às vezes os professores ficam com as crianças mais tempo que os próprios pais, né? E os pais, os sinais de alerta, assim, os sinais sentinela, né? Como a gente diz. Bom, também aí tu falou uma coisa boa. Na verdade, a escola ou o professor nos ensinos iniciais, nas fases iniciais, né, no ensino fundamental, são as pessoas que veem mais a criança do que muitas vezes os pais. E tem uma vantagem que eles têm ali um momento de comparação com as outras crianças. Então, a escola é um lugar muito interessante, né? E isso diferencia um pouco o atendimento do psiquiatra infantil em relação aos outros profissionais, porque o psiquiatra infantil, ele atende a criança, mas ele tem que conversar com a escola para saber como é que estão as coisas na escola, tem que conversar com os pais, às vezes conversar com outras atividades que a criança faz, porque ele tem que reunir as informações, além, obviamente, da criança, para poder ter um julgamento se também os prejuízos acontecem em outras áreas. Mas, dentro da tua pergunta, os professores, a escola tem que estar atento aos sinais, né? Quer dizer, uma persistência de um quadro de uma criança que antes vinha bem socialmente, tinha amigos, se relacionava, que não precisava ser brilhante, mas cumpria as tarefas que eram determinadas, participava das atividades da escola, ia passando, né, tirando notas razoáveis nas provas, né? E ela começa a ter um movimento mais de isolamento, ou mais de irritabilidade, um comportamento mais desafiador, ou uma apatia, né? Mas a persistência disso. Daqui a pouco ela começa a ter pensamentos de desvalia. Eu não sei mais nada, não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, né? Eu sou meio burro, né? Começa a ter dificuldades, que a depressão causa também prejuízos atencionais claros, é um dos critérios, né? Concentração. Então, são sinais que essa mudança, eu vou ficar atento. Agora, daqui a pouco a criança começa a falar que está pensando em morrer ou que quer sumir, né? O prejuízo acadêmico começa a ficar muito claro e intenso. A escola tem que chamar a família para poder discutir um pouquinho sobre isso. O que está acontecendo? Vocês estão observando isso? Vocês já buscaram alguma ajuda? Mas não é um quadro de um dia para o outro, mas é uma persistência, uma mudança no comportamento daquela criança, né? Tem uma pesquisa já, que creio eu, já antiga, que foi feita nas escolas do centro de Porto Alegre, e eu acho que até que era um grupo de pesquisa lá do Clínicas, que constatava que nas escolas do ensino fundamental do centro de Porto Alegre, 8% das crianças falavam em matar-se. Então...
Eu acho que é um valor um pouco exagerado, né? A gente tem assim, em termos de prevalência, a gente começa assim, abaixo dos 5 anos, mais ou menos, está com menos de 1%, chegando aos adolescentes em torno de 5%, 8%. Se a gente pegar um acumulado ao longo da adolescência, pode chegar em torno de 15%, às vezes 20%, né? No começo até pode-se dizer que tem um predomínio nos meninos, né, nas fases iniciais do desenvolvimento, mas na adolescência isso já muda, já vai para as meninas e o que segue ao longo da vida. Então, eu te diria assim, eu acho que 8% é um valor bem intenso, bem alto, não é o que a gente tem visto em estudos europeus ou americanos, né? A gente fica nesse processo. Mas em estudos e pesquisas locais aqui? Não, isso tem cortes aí de Pelotas, por exemplo, tem vários pesquisadores ali no hospital que a prevalência é em torno disso, né? De depressão, não é pensamento suicídio, depressão e menos de 1% quando pequenos e vai num crescente até a adolescência. Mas se constata um aumento de suicídio em criança. Existe, eu acho que tem que se estar atento, e isso é um aspecto que eu vou trazer que é importante, que é assim, uma das coisas que mais traz angústia e sofrimento para as crianças é a não validação dos sentimentos ou emoções. Quer dizer, deixa de frescura com essa conversa, isso é uma bobajada. Eu, quando era pequeno, também eu sentia isso e estou tocando minha vida. Para de pensar nisso. Só que não tem como resolver dessa maneira. Então, essa questão é um aspecto bem importante, que a escola precisa validar, os pais, o psiquiatra, né? Essa é a diferença, o psicoterapeuta, mas que muitas vezes é fundamental na ajuda que a gente oferece. E muitas vezes as famílias não têm esse comportamento acolhedor, até por angústia do que aconteceu, ela tenta eliminar. Como é que eu vou eliminar? Não pensa nisso. E aí é como se fosse resolver. É tipo de uma negação, assim, não consegue aceitar aquilo. Não consegue aceitar que a criança está num sofrimento e poder dizer, mas vamos conversar o que houve, como é que tu está pensando isso. Agora, uma outra coisa que é clara e objetiva, que é visto nas escolas, é a automutilação. Uhum. E bastante comum nos dias de hoje, né? Uhum. Então a gente chama a atenção assim dos professores e dos pais olharem o corpo das crianças, né? Quer dizer, como é que não vem às vezes crianças, eu tenho visto assim, mas não são poucas lesões, são lesões importantes. E quantidade muito grande, né? Eu acho que isso tem que ser dado um alerta, não? Sim, não tenho dúvida, mas a questão entrou dentro daquela palavrinha que tu usou há pouco tempo, a negação, né? Quer dizer, a criança troca a roupa, a mãe vê uma lesão aqui. Eu me arranhei ali jogando futebol. Me arranhei porque uma colega minha passou um negócio aqui, aí marcou aqui a pele. E fica por isso, né? E são sintomas, a automutilação é também algo crescente em virtude também de uma maneira da criança ou adolescente se expressar a emoção. Muitas vezes para trocar a dor, né? Não é uma coisa consciente, né? Entre essa dor emocional e sofrimento, essa sensação que eu não sirvo, não vai dar certo, ninguém gosta de mim, nessa casa o pai e a mãe ficam brigando o tempo todo, eu não aguento mais, eles não mudam, ou a minha doença, que eu fiz quimioterapia, eu já não aguento mais, acaba começando a depressão e esse sofrimento acaba indo, eu vou trocar, vou fazer uma dor física que eu controlo, ela está ali, dói ali, e aí eu meio que me distraio daquela dor emocional que é muito mais dolorosa e sem muita, digamos assim, solução, né? Então, esse é a automutilação é um sintoma que a criança expressa porque ela está sofrendo. E ela precisa um outro espaço, um canal para lidar com isso. É que essa dor, ela controla. Tem um livro do Philip Roth que é chamado Humilhação.
que ele fala o seguinte, que ele fala até em pesquisas, com dados, eu acho o Felipe Roth sensacional, que ele diz o seguinte, que já que tu não consegue controlar a tua vida, tu pode controlar a tua morte, né? E que o suicida, para ele, isso ele pode controlar, de quando ele vai tirar a própria vida. Acho que faz sentido, né? E isso é um, tipo assim, como um poder. É uma coisa... Porque se tu for pensar os fatores desencadeantes do quadro depressivo, muitas vezes eles são graves, estão dentro de casa, ou é um bullying na escola, ou é uma doença crônica, né? Tem fatores outra que coisa estimulam, também, né, Vitor? A questão do abuso. Sim. Né? O abuso ele é muito mais comum do que parece, né? Eu tinha uma visão que achava que no máximo uma pessoa na vida podia ser abusada uma única vez. E aí eu comecei a ver que não, que esses abusos eles são repetitivos em certas circunstâncias. Os abusos são extremamente graves, abusos sexuais, né? E é uma prevalência muito grande também, mas muito grande mesmo, e às vezes a criança, e eu coloco o adolescente, até o adulto, para ele poder dizer para alguém tudo que ele passou, leva muito tempo, não é tão simples assim. Porque então, ele é ameaçado, né? Ele, a sua família, mas também, às vezes, a criança, como ela tem uma tendência dentro de um movimento dela de onipotência, né, do pensamento, é como se muitas vezes ela acha que ela foi a responsável, né? Porque é uma carícia, uma proximidade para a criança. E aquilo vai confundindo também a cabeça da criança. Será que fui eu ou não fui eu? E aí ela fica com muita dificuldade de expressar. E isso, obviamente, né, eu sempre digo para as pacientes, olha, tu pode pedir, implorar para o teu pai fazer alguma coisa contigo, mas o adulto não pode. O adulto não pode fazer esse tipo de coisa, né? Então, é tentar ajudar, né, nos pacientes que eles possam ver que eles não têm nenhuma responsabilidade pelo que aconteceu. Isso é uma situação criminosa, grave, que foi feita por um adulto, né? Seja homem ou mulher. E o percentual, ele muitas vezes não é notificado, porque... bem menos notificado, sem dúvida. E cria um conflito dentro das próprias famílias, né? Eu estava hoje no consultório ouvindo uma história que a mãe da paciente não acreditou nunca, até hoje ela não acredita. E ela denunciou o próprio pai e o pai acabou preso. Bom, muitas vezes as mães optam por manter o relacionamento e não apoiar em hipótese algumas crianças e adolescentes. Não são situações incomuns, né? Algumas situações as mães ouvem e tomam um posicionamento claro, mas em outras situações é comum a gente ver que não acreditaram, a criança teve que sair para algum outro lugar, alguma outra família, só que são situações que trazem repercussões para o resto da vida e muitas vezes isso se repete, né, transgeracionalmente. Então são casos graves, né? Então como é importante a preocupação com a psiquiatria infantil como uma questão preventiva da saúde mental. Sem dúvida, sem dúvida. Dessas pessoas, né? Então, das crianças serem valorizadas, né? Poderíamos falar aqui que é um mundo, né? A questão dos transtornos alimentares também, né? Que em criança também gera várias circunstâncias, né? Bullying
e outras coisas. E agora, até para a gente tentar fazer um desfecho, tem uma questão que é global, porque eu gosto muito de ver filmes escandinavos e nórdicos. A questão como é que poderíamos dizer que a questão do autismo e do TDAH, agora já tiraram o H, né? TDA, né? Essa questão ela é mundial, pelo que eu estou vendo, né? E que é uma coisa assim que não tinha numa dimensão como nós estamos vendo hoje. Eu acho que o que a gente discute, né, agora recentemente a gente estava comemorando os 30 anos do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência ali do Hospital de Clínicas, nesse final de semana, e também se discutiu isso. E ainda a gente não tem uma resposta clara, a literatura não tem uma resposta clara. O que se sabe é que houve um afrouxamento dos critérios diagnósticos, né? Então isso incluiu mais crianças no diagnóstico, né? Mas não se acha que isso é suficiente para justificar todo esse aumento da prevalência. A gente vê também que, como tem muitos programas sociais ou digamos assim, há muito apoio para esse diagnóstico, antigamente, se eu dissesse que alguém, olha, eu acho que o seu filho tem um transtorno do espectro autista, a pessoa ia ficar muito incomodada, né? Em virtude poxa, todo mundo quer que se tenha um filho saudável. Hoje, a sensação, não é a sensação, a gente vê as pessoas brigando por a gente não confirmar o diagnóstico, né? Isso no ambulatório, em consultório. Por quê? Porque tem uma série de benefícios com o diagnóstico, benefícios sociais. Então, isso é um outro fator também que está influindo. Mas se discute algumas outras causas, mas nada está comprovado assim de que aumentou a prevalência por tal alimentação, ou tal produto, ou tal vacina. Isso não tem, em pesquisa não tem. E é um fenômeno global, né? Mundial. Mundial. É. O TDAH ele continua mais ou menos na mesma prevalência, mas claro, é um transtorno que também tem um diagnóstico recente de alguns anos, mas que também muitas vezes o que acontece? Digamos assim, se eu tenho uma febre, eu posso ter uma otite, uma amidalite, uma pneumonia, uma gastroenterite, sinusite, tudo que é ite. Então, eu não posso dar um diagnóstico só pela febre. A hiperatividade, a desatenção é um pouco parecido, né, com febre. E aí ela pode estar presente em vários transtornos, né? Então, a gente tem que olhar bem se isso é um TDAH, se isso é uma depressão, se é um transtorno de ansiedade, né? Tem várias questões aí que a gente tem que avaliar mais adequadamente, mas não como TDAH, mas como talvez um sintoma de alguma outra alteração, né? Que a gente tem que investigar, não só botar o diagnóstico como TDAH, dar um estimulante e pronto, né? A gente deixa de ver uma série de outras coisas aí nas crianças. Hugo, nós ficaríamos aqui conversando, acho que ad eterno, né? Porque essa questão ela é muito ampla e atinge cada vez um número maior. Mas para encerrar, eu te perguntaria, com a tua experiência profissional, o que nós podemos fazer em termos de prevenção? Bom, eu tenho ideias que eu acredito... os movimentos de prevenção são caríssimos na área da infância e adolescência, mas eu diria o seguinte, eu acho que a gente tem que olhar os currículos das escolas, né? Eu acho que, às vezes eu fico pensando quanta coisa que eu aprendi e que eu não tenho utilidade nenhuma na minha vida.
Aprendi muita coisa com muita utilidade. Mas eu fico pensando se não poderia tirar algumas coisas do currículo escolar lá do ensino fundamental e poder ensinar algumas questões relacionadas à alfabetização, né, de emoções, a como lidar com determinadas situações, né, que ocorrem na escola, desenvolver capacidades de enfrentamento, né, ajudar crianças que são mais tímidas, mais introvertidas, né? Mas num processo de atividade escolar sistemático, como se fosse uma matéria emocional e que ela pode crescer ao longo da infância e adolescência e que tivesse uma supervisão clara de psiquiatras e psicólogos e uma orientação dos professores com uma capacitação e uma valorização maior dos professores com mais recursos, mas a escola é o lugar que as crianças estão. Se eu tenho um pai alcoolista que bate na esposa e essa mulher é submissa e não consegue sair dessa situação, é difícil eu ter poder de ajudar muitas vezes esse casal, né, a mudar. Mas talvez eu possa construir algum questionamento para essas crianças que no futuro elas podem, né, já ter críticas a isso, talvez até ajudar em algum tipo de intervenção e poder talvez não repetir isso ao longo da sua existência, depois quanto adulto e quanto na sua família. Então, eu acho que a gente tinha que fazer um trabalho preventivo na escola e acho que os pais tinham que achar alguma maneira de que os pais teriam que ir para as escolas para ouvir também uma psicoeducação de como lidar com os filhos, como ajudar, como identificar as situações. E isso... eu sempre vou em escolas, porque eu converso com as escolas dizem, Vitor, a gente chama pessoas importantes da mídia, é um custo, a escola abre espaço, oferece coisas. Quem é que vem? Os pais que não precisam vir, porque os pais que precisam não vêm. Então, criar um sistema, não sei, de uma bolsa, alguma coisa para que os pais que precisam teriam que ir para poder ouvir um pouco o que pode se fazer no sentido de modificações, de como é que se pode cuidar, porque provavelmente eles também não tiveram isso. Então, eu vejo muito isso como prevenção, né? Mas dentro da escola onde as crianças vão, elas são obrigadas a ir. Então, elas estão ali e elas podem ouvir esse problema, mas não vamos ensinar movimento retilíneo uniforme, a forma de Bhaskara, que a gente... matriz, vamos talvez ter um espaço para psicoeducação, né? Acho que isso seria o mais importante, né? Qualificado. Eu lembro quando eu fiz residência de psiquiatria na Universidade Federal de Pelotas, que existiam nas escolas os centros de atenção ao educando. Uhum. E pelo que eu sei, esses centros eles foram diluídos, né? E hoje a gente vê essa situação. Uhum. Então, queria te agradecer muito o teu tempo e creio que tu foi muito didático, muito claro e que os nossos telespectadores e ouvintes aqui do Sindicato Médico e também as pessoas em geral nos enviem perguntas que nós vamos encaminhar para o Dr. Vitor Mardini, que é psiquiatra infantil especializado em adolescência e crianças do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foi uma honra, uma satisfação estar aqui contigo para que a gente pudesse ajudar e nos ajudar. Eu agradeço o convite, achei ótimo, né? E a gente podia realmente também ficar conversando bastante tempo, tem muita coisa para conversar, mas fico à disposição aí, se houver uma necessidade, a gente poder participar. Muito obrigado a todos aí. Este foi mais um Corações e Mentes do Espaço do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul.